Boa noite. Que a graça e a paz esteja conosco essa noite e sempre. Deus abençoe cada irmão que está aqui. Deus abençoe cada irmão que está nos assistindo por essa transmissão, que irá nos assistir. Como é bom estar na casa do Senhor, né, meu irmão, minha irmã? É tão bom saber que as portas podem estar abertas. É uma alegria. Eu não me via a hora de estar aqui e ver um rostinho de algum irmão que fazia tempo que eu não via. Você que ainda não pode vir, que em nome de Jesus logo nós possamos nos ver aqui também. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Esse profeta que é reconhecido como um profeta chorão, que intercedeu pelo povo de Israel e ficava triste com tudo o que acontecia naquela época. Vamos lá? Jeremias 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, Tu que fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Glória a Deus. É tão gostoso quando ele fala, ah, Senhor Deus. E ele ali falando com o Senhor, colocando o coração dele diante da presença do Senhor, falando como o Senhor fez a terra, com a grandeza dele, com o grande poder de Deus. E ele diz também aqui que nada é impossível para ele. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos da grandeza do Senhor e que nada é impossível para o nosso Deus. Você pode ficar de pé? Todas as vezes que algo se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, todos os problemas e as lutas que possam acontecer, lembre-se quão grande é o seu Deus e que nada é impossível para Ele. Aquele que sabe o nome de cada estrela que existe, que sabe cada fio de cabelo que você tem, que sabe da sua vida quando você ainda era uniforme no ventre da sua mãe. Lembre-se desse Deus que tem a sua vida, a terra e o céu na palma das mãos dele. Nada é impossível diante desse Deus grande, diante da presença dele. Lembre-se o quanto ele é poderoso, o quanto ele é grande e tudo aquilo que ele pode fazer. Aquele Deus que ressuscita os mortos, o nosso Deus que faz o cego enxergar, o nosso Deus que faz o surdo ouvir, o nosso Deus que tira as pessoas do reino das trevas e coloca para a grande luz dele, que dá alegria àquela pessoa que está mais triste e traz ele para uma vida feliz aos pés. Você pode estar adorando ao Senhor, dizendo quão grande ele é. Você tem liberdade aí na sua casa e você tem liberdade aqui no templo do Senhor. Adore o Senhor, diga quão grande ele é. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o três se fim. formam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno. tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Como Ele é grande, como o nosso Deus é maravilhoso. Um Deus que sacia a nossa fome, a nossa sede. O Deus que traz alegria ao coração mais triste, que renova as forças do cansado. Um Deus que quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós o buscamos, mais nós o amamos, mais queremos estar perto, mais nós nos apaixonamos por essa presença tão maravilhosa, pelo Deus poderoso, por quem Ele é, pela pessoa de Jesus, aquele que se importa comigo e com você, aquele que quer te ver feliz, aquele que não quer te ver triste. Você sabia disso? Que cada lágrima que você derruba, Ele vê. Ele vê quando você está deitado na sua cama, quando você está falando com Ele, quando você está ali pensando que ninguém está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E Ele tem promessas para mim e para você. E sabe o que Ele quer de nós? Apenas a nossa vida, o nosso coração. Que nós possamos nos consagrar diante da presença dEle e render a nossa vida diante dEle. Amá-lo cada dia mais. Quanto mais a gente ama o Senhor,
mais a nossa vida é transformada e mais Ele faz em nossas vidas, porque nós nos abrimos para Ele. Vamos dizer para Ele que nós consagramos tudo que a gente é, tudo que nós temos, tudo que somos. Senhor, nós consagramos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração diante da Tua presença. Dizemos que o Senhor é o único dono do nosso coração, o dono da nossa vida, o dono de tudo que a gente tem. Vocês consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. Diga a Ele, A minha vida entrega nas mãos dele a sua vida. nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. A honra
nossa vida diante das Tuas mãos. Senhor, porque nós queremos, Senhor, a cada dia mais Te servir, nos consagrarmos a Ti. Nós declaramos nesse dia e para sempre que nós Te amamos, que o Senhor é o amor da nossa vida, que o Senhor é o ar que respiramos. Senhor, o Senhor é o nosso alimento, é a água que bebemos. Tudo, Senhor é para nós, e não podemos viver sem o Senhor, sem o Seu Espírito Santo agindo em nossas vidas, preenchendo o nosso coração. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor continue falando com você. Nós passamos a palavra para o pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Nós estamos juntos em adoração ao nosso Deus. Louvamos a Ele pelos cânticos, por tudo aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado ao coração da igreja nesta noite. Eu quero também agradecer a Deus por você que está nos acompanhando através das redes sociais. Minha oração é que Deus possa também falar ao seu coração. Estamos, sem dúvida, vivendo dias de lutas, dia de muitas tribulações, mas com certeza, queridos, temos experimentado o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e o consolo do Espírito Santo que cura toda a dor, que enxuga todas as lágrimas. Esse Espírito Santo que se coloca ao nosso lado como nosso ajudador, para que possamos, mesmo em meio às adversidades, continuarmos avançando na direção da nossa fé. Eu quero hoje à noite convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós estamos compartilhando com a amada igreja sobre o tema como ter esperança em meio às tribulações da vida. E uma das coisas que Deus tem colocado em nossos corações é sobre como a oração, queridos, é algo imprescindível nas nossas vidas. Semana passada, nós falávamos sobre a oração da igreja primitiva e como a igreja primitiva orava e clamava a Deus quando um desafio, quando uma tribulação chegava diante dela. É bem da verdade, queridos, que o povo de Deus espalhado pela face da terra, em muitos países e em muitas igrejas, tem negligenciado a prática da oração. E todas as vezes, queridos, que nós oramos pouco,
ou todas as vezes que a nossa oração não tem uma qualidade bíblica, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Em outras palavras, queridos, a oração é uma das disciplinas mais importantes na vida do crente. É através da oração que nós podemos nos conectar com Deus, não apenas para colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas a oração é um momento de intimidade profunda. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós não apenas falamos com Deus, mas Deus também fala conosco. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo, inclusive a oração, para a glorificação de Deus. E hoje à noite, queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre um tipo de oração que não glorifica a Deus. Talvez você diga, pastor, mas a oração por si só, ela já não é um gesto de adoração a Deus. Pastor, a minha oração, independente de como ela tenha sido feita, será que ela não está glorificando a Deus e exaltando o nome de Deus em todo o tempo? A resposta, queridos, é que não necessariamente. Por isso que o pastor e teólogo Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele enfatiza algo muito importante ainda no primeiro capítulo do seu livro. Ele diz assim: dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Rick Warren, queridos, está nos dizendo que a maior finalidade de nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, é viver para o prazer de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai descrever esta verdade quando ele afirma que quer comamos, ou quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória do nosso Pai. Mas o que significa orar para a glória de Deus? Quando é, meus irmãos, que a nossa oração, ela de fato glorifica a Deus e ela honra a imagem de Deus demonstrada pela Bíblia Sagrada? Antes de falarmos um pouco sobre isso, eu convido você para ler comigo o texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 5. Jesus nos ensina como devemos orar. Assim diz a palavra: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando dos fariseus. Jesus está falando dos religiosos, que mesmo na hora da oração, mesmo naquele momento onde eles estavam falando com Deus, não eram sinceros. Havia uma hipocrisia velada no coração deles. Por isso Jesus os utiliza como exemplo de como não deve ser a nossa oração. Ele diz: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Quantas verdades, meus irmãos, preciosas nesse texto da palavra de Deus. Mas hoje à noite eu quero, olhando para estes versículos, compartilhar com os irmãos qual é o tipo de oração que não glorifica a Deus. E eu quero convidar você que está aqui nesta noite, você também que porventura nos acompanha pelas redes sociais, que você faça uma espécie de autoanálise. Que ao olhar para este texto e para estes princípios da palavra de Deus, que nós possamos avaliar a nossa oração. Como nós estamos orando? Com que disposição de alma? Com que intenção nós estamos nos colocando na presença de Deus? E o primeiro motivo pelo qual Jesus diz que a oração não glorifica a Deus é quando a oração não tem Deus como a sua finalidade última. Ou seja, a intenção daquele que ora não é agradar a Deus. Aliás, em alguns casos, não é nem mesmo se comunicar com Deus. Jesus está nos ensinando nesse texto que é possível as pessoas, entre aspas, falarem com Deus, mas sem a preocupação do que Deus pensa sobre a vida delas. É o que acontecia, queridos, com esses religiosos. A Bíblia diz que eles oravam, e os historiadores dizem que eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia. O judeu, ele tinha o hábito de ir ao templo às 9 horas da manhã, para fazer a sua oração matinal, mas por volta do meio-dia, ele também fazia ali a sua segunda oração. Era um momento sagrado que ele tinha de intimidade para com Deus. E às 3 horas da tarde, era um outro horário que todo judeu religioso também se colocava na presença de Deus. Mas é interessante, queridos, que Jesus, ao olhar estes religiosos, ele diz, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, e eles gostam também de orar nos cantos das praças, não com o objetivo de serem vistos por Deus. Muito pelo contrário. Jesus afirma que a preocupação deles é serem vistos pelos homens. Dá para você imaginar isso? Alguém que ora, alguém que está falando com Deus, mas a sua preocupação não é Deus. Ele está mais preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar dele, ou vão imaginar dela. São pessoas, queridos, que usam Deus como meio. A intenção desses fariseus era serem aplaudidos pelos homens. Jamais passou pela cabeça desses homens que a grande preocupação do coração deles, que a grande finalidade última devia ser o que Deus estava pensando de cada palavra que saía na sua oração. Segundo lugar, queridos, Jesus também nos ensina que a oração que não glorifica a Deus é aquela oração que é feita por motivos meramente egoístas. Ou seja, é quando nós oramos
E a nossa preocupação não está de fato nas pessoas. A nossa preocupação não está de fato na nossa cidade, no nosso país. É quando nós não incluímos na nossa oração um sentimento de empatia com aqueles que sofrem. E aqui é claro, queridos, que esses fariseus, eles estavam orando assim, pensando apenas na sua imagem, pensando apenas naquilo que eles poderiam passar através daquele gesto. Mas Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, ele vai nos falar, queridos, sobre essa dimensão egoísta de muitas orações, e que muitas vezes é o motivo pelo qual Deus não nos ouve. Veja como isso é importante, querido. Tiago, no capítulo 4, e no versículo 3, ele diz assim à igreja de Cristo: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. O que Tiago está dizendo para esta igreja é que eles estavam orando de uma forma errada. Eles estavam orando, queridos, de uma maneira que não glorificava o nome de Deus. E veja que o que Tiago fala não é sobre a palavra que saía da boca desses irmãos. Tiago não fala do formato da oração, mas ele fala da intenção. A intenção desses crentes era orar para que Deus lhes desse bênçãos, para que eles pudessem gastar nos seus próprios deleites. Em outras palavras, não havia outro interesse, senão o interesse pessoal e exclusivo por parte daqueles que oravam. Sabe, queridos, uma oração que é feita neste formato, não tem como ser uma oração que glorifica a Deus. E aqui, queridos, a Bíblia nos ensina que talvez esse seja o motivo pelo qual muitas orações não estão sendo respondidas. Às vezes a gente ora, às vezes a gente fala com Deus, mas sem considerar o cenário que está na nossa volta. A gente se preocupa apenas com o nosso interesse. É aquela velha história da mulher que ia estender as suas roupas no varal e ela precisava muito de um dia de sol. E o que ela fez? Ela se colocou na presença de Deus e ela clamou a Deus pedindo que Ele não mandasse chuva. E ela orou com entusiasmo, porque afinal de contas as suas roupas precisavam secar. Ela só esqueceu de que havia centenas de agricultores que estavam orando ao contrário, pedindo que Deus mandasse chuva sobre a sua lavoura, porque eles haviam acabado de plantar a sua semente. Se a chuva não viesse, ela não germinaria. O que essa ilustração nos ensina, queridos? Que às vezes a gente pensa pequeno demais nas nossas orações. Deus, não mande chuva. Deus, eu preciso do sol. Mas será que esta é a maior necessidade do momento? Será que a chuva não é algo que será uma bênção maior na vida de tantos outros que estão clamando e que estão necessitando dessa graça de Deus? Quantas vezes, queridos, a gente ora sem considerar a necessidade do próximo? E a Bíblia diz que quando nós oramos assim, quando a gente ora pensando apenas em nós e nos nossos deleites, nós estamos orando e pedindo mal. Em outras palavras, não estamos glorificando o nome de Deus. Terceiro lugar, Jesus também nos mostra, queridos, que a oração que não glorifica a Deus
é aquela oração que é feita apenas como um ritual religioso. E aqui eu quero falar especialmente com você que é crente há anos. Você que talvez já ora há décadas. Cuidado, querido. Cuidado para que a oração não se torne um ritual mecânico na sua vida. Cuidado para que a oração não seja apenas uma performance na presença de um grupo de pessoas, mas sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma fé genuína na presença de Deus. Algumas pessoas, queridos, oram porque aprenderam a orar. Oram porque acostumaram com uma oração. Mas a pergunta é: quantos estão fazendo da oração um momento de intimidade para com Deus? O texto que lemos, a Bíblia é clara. Jesus nos mostra que havia um certo ritual religioso desses homens que oravam nas sinagogas, ou seja, eles iam no lugar consagrado. Eles iam ao templo, eles iam no lugar que era símbolo da presença de Deus, mas tudo como um mero ritual. No versículo 7, Jesus vai usar ainda o exemplo dos gentios. Pastor, quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus, mas muito mais, aqueles que não compartilhavam da mesma fé bíblica, aqueles que tinham um ritual pagão, mundano. Jesus também usa a vida deles como um exemplo de oração que não glorifica a Deus. Veja, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus no versículo 8 ele diz: não vos assemelheis a eles, pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. O que Jesus está nos ensinando, queridos, é que a oração não pode ser um ritual de repetição. Essa ideia que entrou inclusive na cultura cristã, meus irmãos, de que nós devemos repetir uma oração várias vezes, porque essa repetência vai atrair o favor de Deus para as nossas vidas, ela não é bíblica. Especialmente no ambiente católico, apostólico romano. Acredita-se por algumas pessoas que uma reza, quando é repetida muitas e muitas vezes, dá à oração um efeito mais impactante. Algumas pessoas dizem: reze tantos Pai Nosso. Em outras palavras, repita esta oração tantas vezes, como se a repetência daquela oração pudesse atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Jesus está dizendo: não, a oração não deve ser um ritual. A oração não deve ser uma reza mecânica. Não é porque você repete o Pai Nosso 10, 20, 30 vezes que Deus vai te abençoar. Nada contra você orar o Pai Nosso. Aliás, queridos, o Pai Nosso é uma oração que nos foi ensinada por Jesus. Ela é uma oração modelo, repleta de princípios bíblicos que nos norteiam na nossa prática de oração. Mas jamais a oração do Pai Nosso foi e também será um instrumento de ritual religioso para atrair o favor de Deus. Jesus diz: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Qual é a oração, queridos, que glorifica a Deus? Até aqui nós compartilhamos 3 modelos apresentados por Jesus de orações que não glorificam a Deus.
E talvez há pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, que estão orando assim. Quem sabe, queridos, sem saber. Quem sabe sem terem a consciência. Talvez aprenderam assim dos seus antepassados. E por isso assim praticam. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, qual é o modelo de oração que glorifica a Deus. Você não veja, acompanhe comigo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 4, versículo 19, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, queridos, toda a nossa manifestação de fé a Deus, toda a nossa manifestação de afetividade ao nosso Criador, é fruto do amor de Deus que nos constrangeu em primeiro lugar. Isso traz para nós, meus irmãos, um princípio que deve ser incutido na nossa prática de oração. Ou seja, a oração que glorifica a Deus é aquela que é feita como resposta ao toque de Deus. É aquela oração que compreendeu que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, e que Deus nos convida para uma vida de intimidade com Ele. Em segundo lugar, a oração que glorifica a Deus é a oração que transforma o nosso ser. Se você ora e você continua do mesmo jeito, se você ora e essa oração não te torna mais santo, mais misericordioso, se essa oração não fortalece a sua fé, ela não está de forma alguma glorificando a Deus. Por isso que o escritor e filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, ele disse: a oração não transforma a Deus, mas transforma aquele que ora. E ele dizia: eu não oro todos os dias para mudar a Deus, a fim de que Ele sempre atenda os meus pedidos ou realize os meus desejos, mas oro a Deus para mudar o meu caráter. Oro a Deus para mudar o meu coração, os meus desejos, as minhas vontades, intenções, motivações, pensamentos, atitudes, vocabulário e o meu espírito diante da vida. Assim, conclui esse pensador, orar é dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Orar, queridos, não é essa mágica que tem sido proposta pela teologia da prosperidade. Orar não é encontrar algumas palavras corretas para mover o braço de Deus. Orar, queridos, é clamar em última instância para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita sobre nós. O que não pode faltar numa oração, queridos? O que não pode faltar numa oração é esse desejo de que acima dos nossos pedidos, a vontade do Pai seja feita. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de Jesus Cristo, quando Ele estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que Ele orou dizendo: Deus, passa de mim este cálice. Mas Ele concluiu a sua oração dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Em terceiro lugar, a oração que glorifica a Deus, ela é fruto de um relacionamento de amor com Deus. A oração, ela é um momento quando nós nos colocamos na presença de Deus muito mais do que petição, ou do que a intenção de que Deus faça aquilo que nós estamos desejando. A oração, ela tem mais a ver com o amor do que com o poder de Deus. Tem uma frase que circula no meio evangélico, que diz que muita oração, muito poder.
pouca oração, pouco poder. Quantos aqui já ouviram esta frase? Glória a Deus. Não que esta frase, queridos, esteja errada. A oração, ela é um instrumento para que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos renovar a nossa fé. A oração é um instrumento pelo qual Deus opera os seus milagres, por isso ela atrai o poder de Deus. Mas a oração não é só isso. A oração tem muito mais a ver com amor do que com poder. Quem ora pensando apenas no poder, quem ora pensando apenas na manifestação do milagre, e não tem o amor, uma hora ou outra, ele vai se frustrar com Deus. Quem ora sem essa perspectiva de que o que está envolto na oração não é apenas o poder, o milagre, mas o amor de Deus sobre as nossas vidas. E como Deus cuida de nós e como nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aliás, queridos, se a oração fosse só poder, ela não diferenciaria em muito de outras religiões. Porque o inferno e Satanás também pode imitar o poder de Deus. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz e operar, inclusive, milagres. E há pessoas que oram a Satanás. Há pessoas que fazem o seu trabalho de ritualística às trevas. E as trevas também têm poder. Por isso a questão não é o poder. A questão é o amor. O que diferencia a oração cristã de todas as demais orações, queridos, é que nesse relacionamento com Deus, o que está envolvendo aquele que ora com aquele que recebe a nossa oração é um sentimento de afeto. É um sentimento de querer bem a Deus. Aquele que ora precisa se sentir amado e saber que Deus o vê na sua fraqueza. Em quarto lugar, qual é a oração que glorifica a Deus? A oração que desfruta da presença de Deus. Orar, queridos, é muito mais do que um monólogo. Orar é também uma disposição de estar em silêncio na presença de Deus. Deixa eu me perguntar uma coisa para você. Quando você ora, quanto tempo você permanece em silêncio após a sua oração? Quanto tempo você fica meditando em Deus, na sua grandeza, na sua palavra? Muitas vezes, queridos, a gente perde a parte mais importante da oração, por falta de paciência e por falta de consciência do que a oração é. Algumas pessoas pensam que a oração é só falar, pedir, mas oração é também ouvir. Oração é estar disposto a escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. Por isso, eu concluo as minhas palavras citando a citação de um homem de Deus que tem falado muito sobre o tema da oração nos nossos dias. E ele diz assim: a oração é muito mais uma atitude de entrega, rendição e disponibilidade do que um monólogo piedoso diante de Deus. Esta é uma frase do pastor Batista Kivitz, que eu li certa vez e achei muito interessante. A oração é mais uma atitude de entrega, de rendição e disponibilidade do que um monólogo piedoso
diante de Deus. Pastor, qual é a oração que glorifica a Deus? É aquela oração, queridos, que se coloca na presença de Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas, desfrutando do seu amor e clamando pela sua vontade. Como você tem orado? Será que a nossa oração, meus irmãos, tem glorificado o nome de Deus? Nesses dias de lutas, de angústias, de decepções, como é importante orar. Como é importante você ter um tempo específico para falar com Deus. Mas mais importante do que isso, é que a sua oração esteja embasada na palavra de Deus. Que você ore motivado por esses princípios, para que a sua oração não seja simplesmente um mero ritual, para que a sua oração não seja simplesmente um monólogo na presença de Deus, mas que você desfrute do toque do Espírito Santo, que Ele renove as suas forças e que você sinta a cada dia mais e mais entusiasmo e vontade de estar na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos leve cada dia mais e mais para uma vida de intimidade com a nação. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E enquanto a nossa equipe de louvor estará adorando a Deus com esta canção, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Esta canção que fala do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz andar sobre as águas, que nos faz superar os problemas quando eles se levantam diante de nós. Eu não sei, querido, o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida familiar, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Mas eu quero convidar você a encher o teu coração de esperança e buscar em Deus, através da oração, uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Fale com Deus. Feche teus olhos aonde você está. Deixe que o Espírito ministre ao seu coração através desta letra. E depois eu quero orar com você, consagrando a sua vida no altar do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças e nós glorificamos o teu santo nome, pela tua grandeza, Pai, pela tua soberania, e pelo teu controle, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos depositar toda a nossa confiança. Obrigado, Pai, porque no Senhor e apenas em Ti está a nossa esperança. A esperança, Pai, de que o Senhor é aquele que tem a última notícia, a última palavra. O Senhor é aquele que tem o destino da história nas Tuas mãos. A esperança, Pai, de sabermos que, independente daquilo que acontece conosco, nós sabemos que a vitória é certa, e de que aquilo que nos aguarda é uma vida eterna ao lado do Senhor. Deus, recebe nesta noite a nossa adoração. Recebe, Pai, nesta hora o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos aqui, ó Deus, falando com o Senhor, buscando a Tua presença, Pai, através da oração como uma resposta do toque, do amor que o Senhor tem demonstrado pelas nossas vidas. Porque se nós te amamos, Pai, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se nós te amamos, é porque o Senhor se revelou a nós com a Tua graça, com o Teu Filho Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados, ali naquela cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque quando nós falamos com o Senhor, nós estamos neste relacionamento de amor, e nós sentimos o Teu amor pelas nossas vidas, e nós também, Pai, queremos demonstrar o nosso amor por Ti, dedicando os nossos dons, dedicando, Pai, os nossos talentos no Teu altar, e demonstrando, Pai, que nós não temos outro Deus além de Ti. Por isso a nossa esperança está nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque quando nós oramos, nós sabemos que a oração não muda o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, e o Senhor sempre cumpriu e sempre cumprirá com os Teus propósitos. Mas obrigado, Pai, porque a oração muda o nosso coração, a oração abre os nossos olhos, e ela nos faz ver aquilo que o Senhor está vendo. A oração, Pai, nos traz esperança, mesmo em meio ao caos. Por isso, Deus, convida a Tua igreja, Pai, pelo Teu Espírito Santo, desperta o Teu povo para uma vida de intimidade com o Senhor, através da oração. Pois a oração é o momento quando nós desfrutamos da Tua presença. O Senhor nunca nos abandona, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando nós oramos, Deus, nós estamos demonstrando que nós valorizamos esta presença, e que nós queremos esta presença manifesta na nossa vida, esta presença manifesta no nosso lar, no meio da nossa igreja. Pai, visita o Teu povo, renova, Deus, a nossa esperança diante de tantas enfermidades, diante, ó Deus, de tantas mortes, diante de tantas perdas. Que o Teu Espírito console o coração da Tua amada igreja. Oramos, Pai, por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão angustiados, por aqueles, Pai, que estão no leito dos hospitais. Deus, visita com graça e opera sobre cada um deles a Tua vontade. Mas que, sobretudo, Pai, o Senhor renove a nossa fé, e que o Senhor nos faça permanecer firmes, corajosos e triunfantes, marchando para tudo aquilo que o Senhor tem colocado como promessa diante de cada um de nós. Visita, ó Pai, aquele que está no seu lar. Visita, ó Deus, aquele que vai talvez ouvir esta mensagem e ser ministrado por estas canções em outras ocasiões, em outros horários. Que tudo aquilo, Pai,
que nós estamos fazendo nesta noite possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre nós. Pai, fica conosco e recebe, meu Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele abençoe você e a sua família. Os irmãos podem se assentar neste momento. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por aqueles que estiveram conosco também, através das redes sociais. Que Deus continue cuidando de você e que Ele abençoe grandemente a sua casa, a sua família, e que você possa desfrutar de um restante de semana abençoado na presença de Deus. Abaixe sua cabeça, querido, e assim eu quero convidar você para que, através de uma oração silenciosa, nós possamos encerrar o culto desta noite. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.